Eu nem pensei que eu ia falar no começo, mas vamos lá. Aí, galera! Tu sabe que isso aqui tudinho vai pro vídeo, né? Não! Vamos. Fala, galera miçangueira, a gente tá aqui com a Isabela da livraria Talmidim. Ela tá sendo a nossa convidada de hoje, tá sendo a miçangueira convidada de hoje, né? Embora ela não seja da área de humanas, mas o espírito dela o espírito dela é de humanas, não tem pra onde ela correr. E ela também tem uma página no Instagram onde... Eu nem uso mais. Não, mas tu usa o teu pessoal. Pessoal! Né? Exatamente. Que ela fala sobre leitura, né? Dá dicas de leitura e algumas dicas também de como você se manter enquanto leitor, né? Isso é uma coisa bastante interessante da página dela. E hoje nós iremos falar sobre 10 indicações de livros que nós iremos fazer para que você possa estar lendo aí durante esse período de pandemia, né? Um período que a gente fica confinado, enclausurado, ficando doido, arrancando os cabelos dentro de casa e a gente precisa de algumas ocupações. E nada melhor do que boas leituras, né? Algo que possa te ajudar também a crescer durante esse período de quarentena. Bom, e a gente, eu não sei, eu começo, tu começa, e aí? Tu começa, que tu já tá aí acostumado. Tá, já tô no embalo. Bom, eu não selecionei como primeira escolha um único livro, na verdade. Foi uma série de mangás, né, do Vagabond. Eu não sei se vai dar de ver direitinho aí. Eu não sei se vai estar focando. Tem que dizer. Que horrível. Mas enfim, essa série Vagabond, tá bom? É uma série bem grande, mas é maravilhosa. É maravilhosa. Ela é desenhada e escrita por Takehiro Inoue. Não sei se a pronúncia tá correta, mas conta a história do Japão feudal na época dos samurais e conta uma história verídica, né? Uma história real do maior de todos os samurais, que é considerado dentro do Japão o maior samurai de todos os tempos, que é o Miyamoto Musashi. Inclusive tem um livro escrito dele também, que ele mesmo escreveu. Não separou não, pra mostrar. Eu pego agora. Pera aí. Pronto. Ainda bem que os livros estão aqui atrás. Mas enfim. O livro do Miyamoto Musashi, eu vou tirar só ele aqui, porque é um box. Inclusive eu ganhei de presente dessa aí que tá falando com vocês. Que é o livro dos Cinco Anéis. Que é uma das principais obras de estratégia, né? Estratégia de guerra. Mas o Miyamoto Musashi ele não está falando especificamente de guerra. Ele está falando como os indivíduos se alinham com as armas e entendam armas enquanto ferramentas, como ele mesmo diz, né? Desde a caligrafia até a espada, todas poderiam ser utilizadas, ser tomadas enquanto ferramentas ou armas aí nesse livro. Mas enfim, falando sobre ainda o Vagabond, né, são esses mangás, ele tem um traço assim esplendoroso, genial do Takehiro, que ele consegue narrar com detalhes partes importantes da vida do Miyamoto Musashi e aspectos muito importantes também do Japão feudal, né? Serve pra gente entender um pouco mais sobre a cultura do Japão feudal. Mas e aí, Isabela, o que tu separou aí como tua primeira escolha? Minha primeira escolha, eu acho engraçado, porque aqui vai ser uma diferença bem grande, né? Enquanto tu vai escolher muito livro mais teórico, histórias mais diferentes, eu vou escolher um monte de romance. Então... mas a gente tá escolhendo aquilo que a gente gosta, sim. Então... Mas também eu escolhi, a minha primeira escolha é um romance de época, certo? E eu vou explicar já, porque eu escolhi. A escolha é essa aqui, ó, Outlander. Ele tem uma série, inclusive, que está disponível na Netflix.
E eu simplesmente amo esses livros, a série também é muito boa, bem... Série que tu recomendou e eu ainda não assisti. Não é? Eu sei. Nunca assiste as coisas que eu indico. Mas é muito legal porque elas passam no período dos levantes jacobitas. Né? Eu sempre confundo jacobino e jacobita. Mas é dos levantes jacobitas, certo? Isso. Que aconteceram ali, Escócia, Inglaterra, naquela região ali, querendo restituir o trono à família Stuart, né? Então, essa série de livros, elas começam nessa época, é sobre viagem no tempo, isso faz ser bem divertido. É uma mulher que vive ali no período pós-Segunda Guerra e ela acaba voltando 200 anos no tempo, certo? Para esse período. E aí vai narrando várias partes da história. Ela, inclusive, tem um período que ela vai parar na América, ela passa pela França, então pega várias épocas da história, certo? E conta de um jeito diferente. Eu indiquei esse livro porque ele é um livro que faz você querer muito conhecer a história que está sendo contada. Né? Então, eu lembro que na época que eu li o livro, eu pesquisei tanto sobre a Escócia, sobre a Guerra de Culloden, que eu nem sei se fala assim mesmo, mas a Batalha de Culloden, que teve lá, que foi a batalha que praticamente acabou com as casas, né? Aquela coisa que a Escócia tem de ter os seus clãs. Os Sim. clãs foram praticamente terminados nessa batalha. E esse livro fala muito sobre isso. Então, vale a pena ler se você quiser conhecer um pouquinho de história de uma maneira diferente. Tá aí a recomendação da Isabela, ex-pequena leitora. Uma coisa também, ele é um romance, mas não é um romance daquele cansativo, certo? É um romance muito adulto, assim, que eu falo questão de mentalidade, entendeu? E não foca só nisso. É uma história muito complexa. Esse é o primeiro livro, mas até agora, se eu não me engano, são 8 que foram lançados. Todos nesse nívelzinho assim, bem pequenininhos, né? Mas é muito, muito legal mesmo essa série. Vai lá. Então vem comigo que o meu é mais fininho. O meu é mais fininho. O meu é Vida Líquida, do Zygmunt Bauman. Inclusive tem um vídeo dele aqui no canal, um vídeo só sobre o Zygmunt Bauman aqui no canal. Vou deixar aí no card e na descrição desse vídeo. E basicamente, eu não vou falar muito, porque eu já tenho um vídeo aqui só sobre o Bauman, eu não vou falar muito, mas se você quiser entender um pouquinho mais sobre como as relações estão cada vez mais fluidas e menos sólidas no nosso mundo, né? Nesse nosso mundo, inclusive do século XXI, período das novas tecnologias. E como o próprio Bauman falava, nesse período de viciados em redes sociais, viciados em Facebook, porque que as relações estão cada vez menos pessoais e cada vez mais interessadas apenas em aspectos voláteis dos indivíduos, né? Menos em relações físicas e mais em relações virtuais. Bom, e eu não vou falar Rapidinho. mais... Eu quero contar uma história muito interessante sobre esse livro. Fale. Quando eu estava aí, assim, conversando com o Rafael, ele que me paquerou, viu, gente? Sabe, né? Mas quando a gente tava conversando, eu, toda romântica, eu descobri que ele gostava muito do Pequeno Príncipe também. Eu tenho uma edição em quadrinhos do Pequeno Príncipe. Eu disse, vou emprestar pra ele ler. Fui lá, deixei pra ele ler na casa dele e tal. Aí ele vai e me empresta o quê? Vida líquida. Quer dizer o quê? Os relacionamentos estão muito voláteis. Aí eu fiquei tipo assim, né? Vou ter que ler. E eu lembro, rapaz, bom. É muito bom, gente, Ela de mentiu verdade. Eu muito gosto do pra mim, cara. Ela mentiu muito. Mas nossa, o livro é muito bom. Mas eu gosto, de verdade. Mas o negócio é tipo, o momento é que foi o negócio. Mas enfim, fica a dica. Empresta pra mina que você tá querendo namorar, porque é tiro e queda, viu? Deu certo. Mas enfim, qual é a tua próxima indicação, Isabela? Certo. Minha próxima indicação é este aqui. Nossa. Grande Gatsby. E é um dos poucos que eu tenho com capa de... Engraçado, eu só tenho 2 livros que tem capa de filme ou série, e é esse Outlander.
Eu, justamente os 2 primeiros que eu escolhi. Mas esse livro aqui, ele é do Fitzgerald. Se eu não me engano, ele é do período da vanguarda. Pesquisa aí pra mim rapidinho, Rafael, enquanto tu tá aí. Ele é se eu não me engano, ele é um dos principais escritores vanguardistas. E esse livro, ele é leitura obrigatória nos Estados Unidos, certo? Faltou. Todo aluno dos Estados Unidos precisa ler esse livro. E esse livro aqui foi um dos que fez eu me apaixonar. Primeiramente, eu assisti o filme, com o DiCaprio, quando saiu. E eu gostei muito do filme, porque é um filme muito neurótico, assim, muito rápido, conturbado. Parece que você fica inquieto durante o filme. E quando eu li o livro, eu me surpreendi, porque o livro é exatamente do mesmo jeito. Você lê, mas parece que você tá numa eterna festa, porque o Gatsby dá várias festas. Sim. Parece que você tá numa eterna festa e uma festa trilouca, entendeu? E esse livro, o Fitzgerald, ele estava fazendo uma crítica ao sonho americano. Se passa ali em 1920, por ali, antes da Grande Depressão. E ele vai fazer uma crítica a essa vida das pessoas que estavam o tempo inteiro buscando os seus sonhos, realizar os seus sonhos e procurando sucesso e prosperidade, certo? Então, esse livro vale a pena. É um clássico, inclusive. Leia esse livro. Assista esse filme. É maravilhoso, porque é uma crítica, já que essa geração ela ficou conhecida como geração perdida, né? Devido à futilidade que os indivíduos tinham, né? Na busca por esse consumo desenfreado. Tinha tanto rico dentro de gente ganhando dinheiro, ou pelo menos querendo ganhar dinheiro dentro dos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, que começaram a fazer invenções triloucas para que essa galera tivesse com o que gastar dinheiro. É uma galera que tinha tanto dinheiro e não sabia com o que gastar, né? Não é à toa que o resultado veio depois, né? A crise de 29, enfim. Sim. Esse daqui, inclusive, ele é narrado pelo Nick, né? Que é um vizinho do Gatsby. E eu particularmente gosto muito, porque é o tempo inteiro na visão do Nick. E ele fica o tempo inteiro cuidando da vida dos outros. Eu não sei qual é o problema dele. Tudo que vai acontecer na vida dele, parece que ele esquece pra cuidar da vida dos outros. Mas esse livro é muito bom. Enfim, não vou falar mais porque eu sou terrível, eu posso dar spoiler. Né? Pra quem vive em Nárnia e não conhece Mia Couto, eu super recomendo esse livro que tu emprestou comigo e esqueceu, acho que tu quer me dar ele de presente. Só que não. E quem me indicou ele, na verdade, foi tu e tua mãe, né? Foram vocês duas que me indicaram ele. E é uma obra espetacular. E que o Mia Couto trata com uma riqueza de detalhes tão grandes sobre a cultura moçambicana, sobre a cultura dos caçadores moçambicanos, a cultura dos curandeiros, enfim, com uma riqueza de detalhes tão grande que parece que você consegue sentir cheiros, que você consegue sentir o calor, o frio às vezes. Então, o Mia Couto tem esse talento, esse dom maravilhoso. E para quem não sabe, Mia Couto ele é biólogo, né? Professor da Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique, em Maputo, lá na capital. E ele é biólogo, e é por isso que ele consegue descrever com tamanha delicadeza sobre não apenas costumes locais, por ele ser moçambicano, né, mas também sobre aspectos biológicos dos leões, né? Então é um livro maravilhoso. Eu não vou mais falar sobre ele aqui porque eu posso dar algum spoiler, porque a Isabela também ainda não leu, o livro é dela, mas ela ainda não leu, né? Porque ela vacila, vem aqui e esquece de levar para casa. Mas, enfim, essa é a minha terceira indicação, né? Minha terceira indicação, terceira/quarta, porque eu acabei indicando um a mais aqui, eu acabei quebrando um pouquinho as regras, mas foi tu que disse que eu podia. Mas qual é a tua terceira indicação, Isabela? Rapidinho, eu lembro que quando tu falava de Mia Couto, eu jurava que era uma mulher. Nada. Eu fiquei um tempão pensando que era uma mulher. Aí no dia que tu falou, não sei o que, o Mia Couto, eu fiquei assim, tipo, ops, era um homem. É que nem quando eu tô dando aula sobre
sobre o surgimento da sociologia e fala do Emily Durkheim. E todo mundo pensa que é uma mulher. Mulher. Sério, professor, que era um homem? Não, pois é. Faz parte. Gente, a minha terceira, né? Isso. Terceira indicação é um livro que eu não tenho físico, eu li ele no e-book, certo? E eu nem tenho mais o e-book dele também. Que é esse aqui. Ui. Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella, certo? Agora não vai mais aparecer, mas vocês viram aí. Esse livro eu gosto muito, na verdade eu gosto muito da autora. Eu queria falar sobre outro livro dela, mas eu não li ainda, eu assisti o filme, certo? Que é espetacular, que são os delírios de consumo de Beck Bloom. Mas como eu não li o livro, e a regra era ter lido, eu vou falar de Minha Vida Não Tão Perfeita, que é sobre uma personagem, né, a Cat, que ela tem um sério probleminha, que a vida dela é uma desgraça, tá desandando tudo. Mas as redes sociais dela são espetaculares. Ela é um luxo nas redes sociais, certo? Então ele vai falar muito sobre isso, sobre você querer aparentar uma coisa sendo que massa. Não é aquilo, né? E eu gosto muito dessa autora, porque ela escreve um gênero que é chamado chick-lit. Que olha assim, é chick-lit. Mas chick-lit é um gênero que é basicamente isso. É um livro escrito por uma mulher sobre mulheres e os problemas que as mulheres enfrentam. Então, que massa. É um bendito romance de mulherzinha, mas que tem uma coisa mais profunda, entendeu? Lá no fundo. Sempre passa alguma lição, alguma coisa. Geralmente é uma mulher que tá nos seus 20 e poucos anos, tá formada e tal, mas a carreira tá desandando, tá tudo indo de mal a pior, entendeu? Uhum. A vida amorosa tá um troço. E aí, esse eu gostei muito por causa disso, porque, querendo ou não, é uma época que a gente vive que todo mundo aparenta ser uma coisa nas redes sociais, mas é outra na vida real, né? E esse livro, ele fala muito bem sobre isso, sobre você precisar, você mostrar para os outros que a sua vida não é tão perfeita assim. Por isso que é Minha Vida Não Tão Perfeita. E Nossa, que massa. Extremamente engraçado. Tá aí, eu vivendo e aprendendo. Eu não sabia desse gênero, chick-lit, não é isso? Chick-lit. Chick-lit, tá vendo aí o ignorante, Chick-lit. asno, sem saber direito sobre o mundo da leitura. E muito obrigado pela aula, porque eu realmente desconhecia. E fica aí a recomendação, Minha Vida Não Tão Perfeita. Não Tão Perfeita. E ela é espetacular, ela escreve sobre várias coisas, sobre pessoa que trabalha demais, entendeu? Tem esse aqui. Samantha Sweet, executiva do Lar, a mulher, ela trabalha, fica tendo crise, entendeu? Por causa disso. Aí ela sempre pega alguma coisa, tipo consumidor compulsivo. Então ela sempre pega algum temazinho assim e trata de uma forma extremamente leve. Isso, só para os nossos espectadores miçangueiros terem uma noção, no livro Sociologia em Movimento, eles recomendam os delírios de consumo de Beck Bloom como... Não é nele? É nele. Eu pensava que era no livro da Sociologia. Não, é no livro Sociologia em Movimento. Eles recomendam ele como no caso, recomendam um filme, né? Como um pano de fundo para se discutir sobre consumo. Então, os livros, as obras dela são realmente muito bons para quem quer ter um pano de fundo para discutir de uma maneira mais tranquila e muito cômica, porque pelo menos o filme, eu ainda não li o livro, mas o filme você ri do começo ao fim, assistir junto com a Isabela, e é maravilhoso. Eu fico passando ele a assistir comédia romântica, é uma das coisas que eu digo. Rafael, quando a gente casar, você vai ter que aprender a assistir comédia romântica antes disso, porque tu vai ter que assistir tudo comigo. Tá vendo, galera? O nome disso aí é opressão feminina, isso aí, ó. Não tem pra onde correr. Mas enfim, parece que as mulheres vão dominar o mundo. Eu tava só esperando. Com certeza. A minha quarta/quinta indicação é o livro mais pesado até aqui, apesar porque você fica tenso do começo ao fim, que é
A Metamorfose, de Franz Kafka. E é um livro, sim, bem pesado, né? Bem pesado, porque é um livro frenético. Ele é bem curtinho. Ele é muito curtinho, muito fininho. Você consegue ler ele facilmente em um dia. Mas tenha certeza, você não vai dormir tranquilo de noite. Porque ele conta a história de um homem trabalhador, certo? Um homem trabalhador que se transforma em um inseto. Tem gente que diz que é barata, tem gente que diz que é besouro. Enfim, o livro simplesmente não deixa claro, certo? Que inseto é. Ele se transforma em um inseto já bem no comecinho do livro, então não é spoiler, certo? Todas as sinopses do livro vão afirmar isso. E todo o desenrolar, né? Do livro é sobre a relação desse homem inseto com a família dele e com o trabalho. Isso é muito interessante porque levanta alguns questionamentos e algumas algumas questões sobre a nossa relação com a família e nossa relação com o mundo do trabalho, né? O que é que a gente prioriza mais, né? O mundo do trabalho, a família, o meu próprio bem-estar. Então, isso acaba ficando bem claro em todo o livro, né? Quais são as nossas maiores prioridades. Eu não sei se tu sabe, mas tem um livro da Clarice Lispector que o povo compara muito a Metamorfose, que é A Paixão Segundo GH. Nossa, todo mundo fala que parece que lembra muito a Metamorfose e é de uma escritora nacional. Eu ainda não li. Inclusive, não li a Metamorfose ainda. Mas vou até pegar esse teu emprestado, fazer igual tu fez com o meu Confissão da Leu e não vou te devolver. Eu digo é nada. Isso aqui vai tudo pra dentro da mesma casa mesmo, enfim. Bom, então qual é a tua próxima recomendação, Isabela? A minha próxima recomendação também é o livro mais tenso de todas as minhas escolhas. Olha que interessante. A gente não combinou qual seria a ordem, A viu, gente pessoal? não combinou, Cada um fez sua ordem, pronto. Aqui. Olha que massa. O Conto da Aia, certo? Esse livro também tem uma série. Aqui no Brasil ela é pela Fox, certo? Lá fora é no Hulu, sei lá como é que é a plataforma lá que tem. Mas eu, particularmente, quando eu li o livro, eu assisti um episódio da série. E eu não gostei da série. Todo mundo gosta muito da série. É uma série muito comentada, extremamente premiada, mas eu não gostei. Assim, porque eu li o livro primeiro e ela inventa muita coisa. Mas esse livro, eu lembro que quando eu li, eu não lembro se o Rafael lembra disso, mas eu fiquei semanas agoniada. Lembro. Semanas angustiada por causa da história desse lembro. livro. Ele se passa em 1985, inclusive, certo? 1984. Agora eu confundi tudo. 1985, certo? Quando a Margaret Atwood escreveu esse livro, ela tinha lido 1985 do George Orwell. 1984, do George Orwell. E ela imaginou, beleza, é uma situação em que o mundo tá daquele jeito, tudo sendo controlado. Mas e se quem fosse controlado fossem as mulheres? Nossa. Então ela faz a sua história toda numa sociedade totalmente patriarcal, numa situação ela escreveu antes, viu? Então é uma distopia futurista. Então é um futuro em que teve uma guerra e aconteceram várias situações e se forma uma sociedade chamada Gilead. Essa sociedade ela é comandada pelos homens e as mulheres perdem todos os seus direitos, certo? Vai acontecendo várias coisas ao longo do livro e eu fiquei angustiada porque é aquela coisa, você fica, rapaz, se alguém decidir fazer isso, vai fazer e a gente vai poder fazer o quê? É muito fácil de se fazer, né? É muito fácil. Tem uma situação, não chega a ser spoiler, porque não tem como dar tanto spoiler desse livro. Eita. Mas é como se fosse assim,
a mulher vai no mercado comprar alguma coisa e de repente ela vai passar o cartão e o cartão não tem dinheiro, ela sabe que tinha dinheiro lá. Então, de repente, todos os bens dela foram transferidos para o marido, entendeu? E o que a mulher vai fazer? A mulher chega para trabalhar e lá tá o exército dizendo que todas as mulheres têm que ir para casa porque senão vão fechar a empresa. Nossa. O que se pode fazer, entendeu? Então, foi pequenas coisas que formaram essa sociedade. E esse livro, a Margaret Atwood, ela tem uma mente incrível, ela é extremamente crítica, certo? Tem até uma série dela, da Netflix, que eu gosto muito. É uma minissérie, 6 episódios, assistam, que é Vulgo Grace, que é sobre uma mulher que é acusada de matar o patrão e a governanta da casa. Essa série é espetacular, todos os indícios têm frases muito boas. E ela tem ela fica o tempo inteiro com questionamentos teológicos, coisas assim. Gente, essa mulher é doida. Essa é a palavra certa. Então o livro ele tem um discurso feminista muito legal. O livro vale a pena ler. E tem uma continuação. Eu não li a continuação ainda. Mas quem sabe daqui pra frente eu leio, né? Tenho que preparar meu emocional, porque fiquei muito abalada com ele, com o primeiro. Mas é muito bacana. Mas assistam Vulgo Grace. A série, na verdade, vai com outro nome. O livro é Vulgo Grace, mas a série é Alias Grace, da Netflix. E é muito interessante porque a gente já viveu períodos semelhantes ao que é apontado no livro, no passado, em um passado recente, né? No século XIX, por exemplo, as mulheres não poderiam sair na rua depois de um determinado horário sem a permissão do pai ou do marido. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Inclusive... Rapidinho. Esse vai muito além, porque acontece uma doença e as mulheres não conseguem mais engravidar. Tem uma situação lá, mudanças e as mulheres não engravidam mais. E as mulheres que conseguem engravidar, elas são tomadas como aias. É tipo um objeto reprodutor. Então as pessoas que têm dinheiro compram as suas aias, entendeu? Eles têm aias que são para reproduzir. São escravas reprodutoras, né? É uma situação muito complicada, gente, é sério. Quem lê isso e não fica angustiado, uma mulher que não se sentir totalmente vulnerável lendo um livro desse, eu não sei o que tem na cabeça, porque não entendeu o livro. Mas enfim, então é muito bacana porque isso evidencia algumas, claro que com as devidas proporções, evidencia algumas situações de vulnerabilidade que as mulheres passam diuturnamente no mundo, né? E como elas já foram vistas no passado, obviamente de uma maneira exagerada, né? Dentro da literatura, dentro dessa liberdade artística, essa realidade que as mulheres vivem, né? Já viveram e seguem vivendo hoje em pleno século XXI de extrema desigualdade, infelizmente, né? Infelizmente. Mas enfim, a minha última recomendação é do queridinho de todos os historiadores, né? Que é Eric Hobsbawm, né? A obra dele, Bandidos. Eu não escolhi a maior obra dele, que é A Era dos Extremos, né? Toda aquela série de livros dele, A Era dos Extremos, Era dos Impérios, enfim. Porque eu não acho que o leitor leigo em história iria se agradar tanto, iria cair muito... Ia ser um gosto meio amargo no paladar do leitor, né? Então, essa obra, Bandidos, inclusive, ele fala sobre o Brasil, sobre o banditismo social aqui no Brasil. Ele fala sobre diversos bandidos, ladrões, que foram tomados como heróis ao longo da história, né? Desde, por exemplo, Robin Hood, que é o mais clássico de todos, passando ali por os bandidos italianos, os chefes da máfia italiana, até chegando, por exemplo, em Lampião e os cangaceiros aqui no Brasil. Como esses caras foram endeusados mesmo atacando cidades, saqueando pessoas, matando, torturando pessoas, né, para que todo mundo visse, ainda assim foram tomados ao longo da história como heróis, né, como heróis. Então é muito interessante para a gente entender
como que o banditismo social funciona, né? E para quem não sabe, banditismo social nada mais é do que aqueles indivíduos que vivem no campo. É um fenômeno do meio rural, o banditismo social. Ele é específico do meio rural. Não existem registros de banditismo no meio urbano. Então, eles vivem no meio rural. E devido a toda essa problemática, dificuldade de viver no meio rural, opressão estatal, falta de apoio do Estado para esses grupos, eles decidem se tornar ladrões, né? E o que é interessante, existe uma margem de idade, um padrão entre todos eles é que existe uma margem de idade que eles se tornam bandidos. E quando termina essa margem, né, esse grupo acaba se tornando pessoas comuns, como foi o caso do cangaço aqui no Brasil. Aqueles que não morreram, né, quando depois foram libertos da prisão ou que nunca foram presos, se tornaram donos de comércio, vendedores, lavradores, né, se tornaram pessoas comuns. Então, é um padrão que o Eric Hobsbawm acabou encontrando no banditismo social em todo o mundo ao longo da história, e para mim é uma das obras-primas dele, né? Eu sou suspeito para falar do Hobsbawm, mas enfim. Qual é a tua quinta e acho que última indicação aí? Vamos lá. Eu peguei um outro romance, certo? Esse aqui é romance mesmo, que é esse aqui. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, certo? Esse livro me destruiu. Eu até indiquei pra minha cunhada esses dias e ela mandou uma figurinha tipo assim: esse livro acabou comigo. É aquela história, assim, eu não vou sofrer sozinho, né? Porque esse livro, na verdade, ele é sobre violência doméstica. Então, ele trata um tema que, inclusive, agora nesse período de quarentena, veio novamente à tona, né? Que a gente está vendo que as mulheres presas em casa com os maridos estão apanhando mais. E aí, eu escolhi esse livro por causa disso. Isabela, uma coisa bastante interessante que tu tocou nesse assunto sobre violência doméstica, trazendo alguns dados sobre isso aqui no Brasil durante a pandemia, os registros, apesar de terem diminuído, né, os registros de violência doméstica terem diminuído, mas os dados apontam que as agressões, na verdade, aumentaram, já que essas mulheres estão confinadas junto com esses maridos não tem agressores. Como denunciar, né? Exato, exatamente. Eu, inclusive, olhei, saindo totalmente do assunto, eu olhei uma página, não sei se era daqui, de algum lugar, que eles criaram um Instagram falso. Então, você manda, uma página que vende maquiagem. Olha que massa. E aí você manda uma mensagem dizendo que quer comprar maquiagem e envia o seu endereço. E aí eles ligam pra polícia e denunciam por você, entendeu? Eu achei isso uma coisa incrível, assim. Genial. Muito bom. Enfim, voltando pro livro. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Que inclusive, entrando nessa linha aí, existem aplicativos de venda que eu não sei se alguma espectadora aqui pode estar passando por essa situação terrível, mas existem aplicativos como o Magazine Luiza que você pode, para que seu marido não veja, para que seu agressor não veja, você pode fazer as denúncias pelo aplicativo do Magazine Luiza, né? Então, é muito importante, é uma nota aqui de importância, né? De importância popular, de importância pública, né? Para que as pessoas realmente denunciem. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Mas enfim, pode continuar, por favor. Enfim. Então começa o romance, né? Normal. Pessoa apaixonada, beleza. Só que ele sempre vai mostrando... Eu achei muito legal desse livro, porque ele mostra um pouquinho das fases da agressão, entendeu? Então entra na agressão psicológica, vai em várias partes, passando os estágios, né? E eu gosto muito desse livro, porque ele faz a gente entender um pouco. Porque às vezes a gente olha alguém que tá passando por uma situação desse, por que não larga? Por que não denuncia? Tem vários fatores psicológicos, tem muita coisa por trás, né, da situação. E o apego que a pessoa tem às vezes. E esse livro é muito legal porque você consegue entender um pouco a cabeça da vítima, entendeu? Sim. Você entende mais ou menos o que está passando. E esse livro é muito bom. E quando eu fui lendo, eu fui vendo assim, gente, ela fala disso de uma maneira tão
será se ela não viveu isso? Será se ela não viveu? E eu simplesmente desabei quando eu li a nota da autora, porque Nossa. ela conta que era uma situação que a mãe dela vivia. Então, esse livro é muito bom. Faz você entender que a culpa não é da vítima, que é uma coisa que sempre acontece, e o agressor sempre tenta fazer a pessoa entender, pensar que a culpa é dela. Ah, mas se tu não tivesse feito isso não teria acontecido. Ah, mas você fez tal coisa. Ah, mas foi sem querer. Então ele passa muito por isso, entendeu? E esse livro é... A gente fala espetacular numa situação péssima. Sim. Mas o que eu falo, assim, não é que seja boa a história, o que ela tá passando, né? Sim. Mas o livro é muito bom pra gente entender o que tá acontecendo. E o que eu mais gosto da Pauline Hoover, que é a autora, ela... Gente, os livros dela não são livros para adolescente. A carga emocional é muito pesado, entendeu? Então não indico de maneira nenhuma para adolescente. Inclusive tem uns dela que tem classificação para 18 anos, porque ela trata sempre de temas muito polêmicos. Então, gravidez na adolescência, violência doméstica, relacionamento abusivo. Se eu não me engano, tem um livro dela que fala sobre drogas. Então, ela sempre pega temas presentes, né, reais, sim, e trata de uma maneira muito legal, sempre colocando um final muito gostosinho de se ler. Então, eu gosto muito disso nela, que ela o personagem passa por tudo aquilo, mas todos a gente sabe traumas, que no final tudo vai dar certo. Eu não tô te ouvindo. Mesmo depois de de todos os traumas... Você tinha falado. Mesmo depois assim, ela tem uma coisa também que é uma característica dela, pelo menos tudo que eu já li dela até agora tem isso, que ela intercala presente e passado. Então fica naquela coisa, a personagem sempre tem algumas lembranças, mas você nunca sabe o que foi que aconteceu. Ela vai deixando você meio que no escuro, você fica, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito terrível no passado da pessoa, e ela vai soltando partes, entendeu? Pedaços, e você vai entendendo ao longo da história o porquê daquilo e tal. E também, o livro dela, você pega a primeira página, todos os livros dela eu fico presa na primeira página. Você não tem sossego enquanto você não termina. É tipo aquele livro que você devora em 24 horas, entendeu? Sei como muito boa. Isso é muito importante, né? Porque... Sim, café. Opa! Bom, rapaz, se tivesse me dito, eu tinha pedido pra irmã Jandira também. Mas enfim. Mas vamos lá. Tô com saudade do café dela. Então, uma coisa bastante importante, né, pessoal, é que, assim, esses temas que a autora aborda, muito embora às vezes a classificação seja para maiores de idade, são assuntos que a família precisa abordar com os filhos, sem dúvidas, principalmente questões como relacionamento abusivo, né? Relacionamento abusivo precisa ser abordado com as meninas. Gente, isso é muito grave, isso é muito sério. Quantas e quantas mulheres não sofrem isso todos os dias? Não se deixam ser... aliás, acabam sendo presas dentro... Eita, que eu quero. Rapaz, enfim, acabam ficando presas, né? Não é se deixando ser presas, mas acabam realmente ficando presas por conta da violência de um homem opressor, que ele vai prendendo aos pouquinhos, né? Ele vai prendendo aos pouquinhos, né? De passo em passo. Oi. E uma coisa assim, a pessoa nunca percebe que tá num relacionamento abusivo até o negócio ficar sério, né? Então, tipo, são pequenas coisas, um controle de alguma coisa, controlar a sua saída. Você sai e fica mandando mensagem, onde é que tá? Sim, tipo de roupa, então, maquiagem. Controlar comida, coisas assim, são pequenas coisas. Gente, você é um indivíduo, você não precisa prestar conta pra ninguém. Verdade. Tudo bem que você tem que respeitar a pessoa que você se relaciona, com certeza, respeitar, conversar, ter um relacionamento bem aberto com ele, sim, falando tudo que precisa ser falado, né? Mas não deixar que chegue num nível de você ser controlado, assim,
e mexer com o seu psicológico, né? Fazer você se sentir culpado e tudo isso. É bem traumático mesmo. Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso Humanizagem de hoje. Melhor jeito de terminar, desculpa aí que tu não tem café. Sem graça. Mas tem bem ali, minha mãe fez também. Enfim. Tu tem coxinha, tu não tem coxinha. Meu Deus, a pessoa tá empenhada em me traumatizar e me botar pra baixo, tá vendo? O relacionamento abusivo. Enfim, ó. Mas enfim, pessoal, assim termina o nosso Humanizagem, nossa primeira entrevista. Teremos mais entrevistas aqui. A Isabela foi a primeira e vou estar entrevistando ela mais vezes, certo? Entrevista não, aqui foi mais uma conversa descontraída. E vou fazer o menor número possível de edições aqui nesse livro. Então, galerinha, valeu. Nesse livro. Eita, bug. Mas enfim. Já tá bugando. Enfim, nesse vídeo, né? Nesse vídeo. E siga a gente lá também no nosso podcast, no Spotify, no Deezer. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você tá chegando agora. Deixa o like. Então, galerinha, valeu. Falou. Tchau.